Fala, gente, vamos resolver mais uma questão do Enem, dessa vez a questão 155 do caderno amarelo da prova do Enem 2024. Olha só o que a questão nos diz. Um proprietário pretende instalar um sensor de presença para a proteção de seu imóvel. O sensor deverá detectar movimentos de objetos e pessoas numa determinada região plana. A figura ilustra a vista superior da área de cobertura, setor circular em azul, de um sensor colocado no ponto S. Essa área depende da medida do ângulo alfa em grau e do raio R em metro. Então, o que acontece? A questão fala isso e também dá a figura para a gente, não é isso? Onde a área que esse sensor vai conseguir cobrir, a área que esse sensor vai alcançar, é essa área em azul, delimitada aí pelo ângulo alfa, e já por ser a figura ser metade de uma circunferência, o raio vai ser R, não é isso? E olha o que a questão continua falando para a gente. Ao aumentar o ângulo alfa ou o raio R, aumenta-se a área da cobertura do sensor. Entretanto, quanto maior essa área, maior o preço do sensor. Para esse fim, há 5 tipos de sensores disponíveis no mercado, cada um com as seguintes características, né? Tipo 1, tipo 2, até o tipo 5. E depois a questão fala o seguinte: esse proprietário pretende adquirir um desses sensores que seja capaz de cobrir, no mínimo, uma área de medida 70 metros quadrados, com o menor preço possível. Use 3 como valor aproximado para π, e ele pergunta qual, o sensor deve ser adquirido pelo proprietário aí. Então vamos lá, o que acontece? Ele falou pra gente que quanto maior a área que o sensor vai alcançar, quanto maior a área de cobertura do sensor, maior vai ser o preço, como ele fala aqui, ó. Quanto maior essa área, maior o preço do sensor. Além disso, ele fala o seguinte, ó, deixa eu deixar grifado aqui. Além disso, ele fala o seguinte, que esse proprietário quer adquirir um sensor com a área de no mínimo 70 metros quadrados, ou seja, a área que esse sensor vai cobrir. A área coberta pelo sensor tem que ser no mínimo 70 metros quadrados. Então vamos analisar então cada um dos tipos de sensores. Mas antes disso, já que a gente vai estar trabalhando com área aqui, não é isso? A gente quer saber a área que esses tipos aí de sensores vão nos dar, vão nos fornecer. Então, como é que eu posso calcular a área de um setor circular? Por exemplo, essa área S aqui, essa área azul S. A gente pode calcular como? Perceba. A área de uma circunferência é dada por π r ao quadrado. Π que multiplica r ao quadrado. Sendo que essa área da circunferência é quando eu tenho a circunferência completa, é quando eu tenho um giro completo da minha circunferência, ou seja, quando eu tenho 360 graus. Sendo que eu quero descobrir a área x, nesse caso a área S, vou colocar aqui a área S, para um ângulo alfa. Então, a gente vai trabalhar com essa regra de 3. E perceba que as características fornecidas para cada tipo de sensor são exatamente essas. Então, a gente vai calcular isso com base nessa regra de 3, tá certo? Então, sensor do tipo 1. Olha só o que a gente tem aí. Sensor do tipo 1, ele falou para a gente que o alfa é igual a 15 e que o raio é igual a 20. Ou seja, como é que fica a regra de 3? Vou colocar aqui, ó, alfa vai ser 15 graus, né, como ele disse ali, e R e o raio vai ser igual a 20 metros. Então, para o tipo 1 de sensor, eu vou ter o seguinte, ó, fazendo a regra de 3 que a gente fez ali em cima. Olha só. πr ao quadrado é a área da circunferência. Nesse caso, o raio é 20. Então, eu posso colocar aqui, ó, π que multiplica 20 ao quadrado. Isso é a área da circunferência toda. Ele quer saber, né, isso, a área da circunferência para um sensor. Nesse caso, esse sensor vai cobrir uma área de tamanho, de modo que esse ângulo de abertura desse setor vai ser 15 graus. Então, vou colocar que a gente quer descobrir a área x para 15 graus. Perceba, a área da minha circunferência toda está para um giro completo, está para 360 graus. E eu quero descobrir a área, né, isso, que vai me ser fornecida quando esse ângulo alfa, quando esse ângulo de abertura do meu setor for de 15 graus. Perceba, 360 a gente pode simplificar, né? Isso, a gente sabe que resolve uma regra de 3 facilmente, fazendo x aqui no meio, tendo visto que essa regra de 3 é a regra de 3 simples. Então perceba, eu posso resolver da seguinte maneira. É o mesmo que eu multiplicar cruzado. Sendo que, perceba, de 360 para 15 é o mesmo que dividir por 24. 360 dividido por 24 é igual a 15. Então, se eu dividir por 24 de um lado, eu posso dividir por 24 desse lado também. Então, o meu x aí, ó, o meu x, não é isso?
esse meu x vai ser igual a π20 ao quadrado, colocar assim, ó, π20 vezes 20, dividido por 24. Então, essa é a área, né, que o tipo 1, né, que o sensor de tipo 1 vai cobrir. Então, perceba, a gente descobriu essa área 1. Perceba que se a gente simplificar aqui, ó, 20 por 24, a gente pode simplificar por 4 em cima e embaixo, dividindo por 4 em cima e embaixo. Vou colocar aqui de vermelho para que você entenda. Quando a gente simplifica por 4 em cima e embaixo dessa fração, a gente chega no seguinte resultado. 20 por 4 vai ficar 5. Por sua vez, 24 dividido por 4 é 6. Então, eu posso dividir por 2 em cima e embaixo novamente. Por quê? Por que eu vou dividir por 2? Porque eu tenho 20 em cima, 20 é um número par, e eu tenho 6 embaixo também. Eu já poderia ter dividido tudo por 8, né? Mas vamos dividir por 2 novamente, que não tem problema, não muda o resultado. Dividir por 2 em cima e embaixo. Nós chegamos ao seguinte resultado. 20 dividido por 2 é o próprio 10, enquanto que o 6 dividido por 2 é o próprio 3. Então, essa área x1 aí, ó, vai ser igual a 50 terços de π. Então, ele falou para a gente considerar π como 3, né? 50 terços, sendo π igual a 3, multiplicado por 3. Essa área x1 vai ser igual a 50, não é isso? O 3 morre com o 3. 50 é a área que o setor 1 vai cobrir. Então, perceba, a gente vai fazer isso para cada um desses tipos de sensores, sendo que você vai ver que a gente vai fazer isso de uma maneira mais direta. Por exemplo, a gente descobriu o sensor tipo 1, vamos para o sensor tipo 2. Olha só, ele falou para a gente que dessa vez o raio vai ser 22 e o ângulo alfa vai ser 30. Perceba, 30 é a sexta parte de 360. Quando eu divido 360 por 6, eu chego... Perdão, quando eu divido 360 por 12, eu chego em um resultado igual a 30 graus. Então, 360 é a 12ª parte, 30 é a 12ª parte de 360. Então, olha só, para um ângulo alfa sendo 30 graus e um raio sendo igual a 22 metros, então a gente sabe que a área da circunferência vai ser π, que multiplica 22 ao quadrado, não é isso? Sendo que eu vou multiplicar esse valor pela parte que esse ângulo, pela parte referente ao todo, né, que esse ângulo de 30 graus do setor vai me fornecer. Perceba, a gente tinha visto que é 12, né? Quando eu divido 360 por 12, chegou a 30 graus. Então, eu divido a área também por 12. Por isso que eu multiplico por 1 sobre 12, que é o mesmo, né? Poderia colocar aqui facilmente. É o mesmo que dividir por 12. A gente sabe que π é igual a 3, então vai ficar 3 que multiplica 22, que multiplica 22. Eu desmembrei aqui para que a gente consiga agora efetuar a divisão. Olha só, eu posso dividir em cima e embaixo por 4. Por que eu vou dividir em cima e embaixo por 4? Porque eu tenho valores que vão cortar. Olha só, dividir por 4 em cima e embaixo, a gente fica com o seguinte resultado aqui embaixo. Dividindo 22 por 2 vai ficar 11, então fica assim, ó, igual a 3 vezes 11 vezes 11. Entendeu por que eu dividi por 4 em cima? Porque é o mesmo que eu pegar 22 vezes 22, é o mesmo que eu pegar 4 que multiplica 11. Né? É a mesma coisa. Então, por isso que eu cortei ali o 4. É como se eu tivesse cortado o 4 que existe ali. 12 dividido por 4 é 3. Perceba que o 3 morre com 3. E o nosso resultado é de 121 metros quadrados. Né? Deixa eu colocar aqui a unidade, só para a gente não se confundir. 121 metros quadrados. Então, para um sensor do tipo 3, a gente sabe que esse ângulo alfa é igual a 40 graus e o raio vai ser igual a 12. E o raio é igual a 12 metros. Então, perceba, a área vai ser 3, que é π, né? Vou colocar assim, ó, π, que multiplica 12 ao quadrado. 40 é o mesmo que eu pegar 360 e dividir por 9. Então, é esse aqui dividido por 9, é a área desse meu setor, como a gente já tem visto. Então, 3 vezes 12 vezes 12, dividido por 9, eu posso cortar
9 com 3 aqui vai ficar 3 embaixo, não é isso? E 12 dividido por 3 é o próprio 4. Então a área desse setor vai ser 48. 48 metros quadrados. Então essa é a área do tipo 3. Já para o tipo 4, vou fazer aqui ó, do lado. A gente tem um ângulo alfa de 60 graus e a gente tem um raio medindo 16 metros. Então, o que vai acontecer aqui? A área dessa minha circunferência vai ser π multiplicado por 16 ao quadrado, que é o raio ao quadrado. 60 agora sim vai ser a sexta parte de 360. Por isso que eu estou dividindo por 6 a área. A gente quer saber a área desse setor, onde o ângulo de 60 graus delimita ele. Então, a gente sabe que isso aqui vai ser igual a 3, π sendo 3, multiplicado por 16, vezes 16, desmembrei o 16 ao quadrado, dividido por 6. Perceba, 6 aqui embaixo, ó, eu posso escrever como 3 vezes 2. Concorda comigo que 6 é 3 vezes 2? Então, agora eu corto 3 com 3. 16 dividido por 2 é 8, fica 8 aqui em cima. Então, o resultado disso é 8 vezes 16. 8 vezes 16 é o mesmo que 80, né? Eu posso desmembrar assim, ó. Eu faço desse modo, e é interessante eu te mostrar porque você já pode implementar aí nas suas contas. Olha só, eu faço esse modo, eu desmembro, porque 8 vezes 10 é fácil, é 80. Deixa eu fazer aqui embaixo. 8 vezes 10 é 80, e 8 vezes 6 é 48. Então, isso é o mesmo que 128. Então, eu faço desse jeito. Porque aí eu faço isso na minha mente, né? Porque aí eu consigo resolver a questão mais rápido. Então, a gente achou o resultado de 128 metros quadrados, beleza? E o sensor tipo 5, vamos fazer aqui embaixo. Um espacinho aqui. Vai ser um ângulo alfa 90 graus, o raio 10 metros. Então, πr ao quadrado, o raio nesse caso vai ser 10, então π que multiplica 10 ao quadrado. 90 é o mesmo que eu pegar 360 e dividir por 4. Então, eu vou pegar a área toda, que é π 10 ao quadrado, e dividir também por 4. Então, isso vai nos dar como resultado 3, que multiplica 10 vezes 10, dividido por 4. Então, ó, eu posso escrever o 10, né, como 2 vezes 5. Ficaria assim, 10, 3 que multiplica 2 vezes 5, que é 10, que multiplica 2 vezes 5. Perceba, 2 vezes 2, 2 vezes 2 é o próprio 4. Posso cortar o 2 em 2, cortar o 4 com 4. O resultado disso vai ser 3, que multiplica 5, que multiplica 5. Perceba, 5 vezes 5 é 25. 25 vezes 3 é 75 metros. 75, saiu a questão. 75 metros quadrados. Tinha apertado na setinha ali, aí a questão saiu. Mas essa é a área que cada tipo de sensor vai cobrir. Então agora a gente resta observar. A gente vai observar aí qual sensor vai ser o ideal, qual sensor esse proprietário deve adquirir. Então, olha só, a área de medida mínima deve ser 70. Por isso a gente já pode descartar, olha só, a gente já pode descartar aqui o sensor 3, porque a área é 48, também não serve, então esse sensor tipo 3 não serve para a gente. Assim como o sensor tipo 1 também não serve, a gente viu que a área que ele cobra é 50 metros quadrados, então a gente também pode cortar o sensor tipo 1. O sensor tipo 2 é 121, o tipo 4 é 128 e o tipo 5 é 75. Ele quer adquirir um sensor, não é isso? De maneira que ele quer comprar um que seja com o menor preço possível, mas que para ele seja vantagem, no sentido de que tenha que ser maior que 70 graus, mas também com o menor preço possível. A gente sabe que a resposta correta seria 75 metros quadrados, porque é justamente, né, isso vai servir para ele, porque vai cobrir uma área, no mínimo, igual a 70 metros quadrados, já que tendo visto que é 75, e dentre os valores que a gente achou, dentre os tipos de sensores, 121, 128 e 75, o mais baixo é o 75. Então, por isso, a alternativa correta é a letra E. Ele vai escolher aí o sensor tipo 5 para que ele possa adquirir. Eu espero que você tenha entendido a questão bem interessante, né, que mexe com esses conceitos de geometria,
mas também exige que você faça a regra de 3 aí, lembrando dessas relações da circunferência. Eu espero que você tenha entendido a questão de verdade. Se inscreve no canal e deixa o like, que vai ajudar bastante. Tamo junto e até a próxima.